Olá, meus amigos, alegria estar com vocês mais uma vez nesta oportunidade de compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus com você. Alegria em poder falar um pouquinho sobre esses caminhos que Deus deixou para nós aí na Sua Palavra, Sua revelação, Sua verdade, que nos iluminam, que nos orientam e que nos fazem refletir sobre a nossa jornada, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa missão dentro deste mundo também. Bueno, nós estamos aí dentro da proposta de estudar as histórias bíblicas, né, dentro daquilo que eu havia falado para vocês em algumas edições anteriores aí. Este livro, né, que é o livro Histórias Bíblicas do professor Georg, que é um teólogo luterano, já falecido, ele deixou para nós esse tesouro aí, né, que é um tesouro que tem as histórias e tem algumas reflexões, alguns tópicos de reflexão em cada história e as referências, então, para isso. A gente está retomando essas histórias aí, repassando para vocês essas histórias. Então, no primeiro episódio que a gente teve, nós falamos aí dentro da perspectiva do material, do livro, nós vimos lá a origem do universo, né, e todas as coisas que foram criadas dentro da obra da criação. Estamos ainda dentro dessa história, desse capítulo de origem do universo, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os primeiros seres humanos que estavam lá no jardim. Então, há um relato aí, né, dentro do livro de Gênesis, no capítulo 2, onde diz que Deus plantou um jardim no Éden, e lá ele fez com que brotassem todo tipo de árvores agradáveis, né, para o alimento, também para o embelezamento do jardim, e no meio do jardim Deus plantou uma árvore que era chamada árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Descrito isso, o professor destaca a proibição, que seria então aquele momento em que Deus chega com os seres humanos, depois de serem, né, sido orientados a respeito do jardim, quais eram as suas funções, o que eles deveriam de fazer. Diz ali que Deus também colocou lá no centro desse jardim, que era para ser cultivado pelo ser humano, cuidado pelo ser humano, essa árvore que é o conhecimento do bem e do mal. E Deus deu para ele uma ordem. E aqui está um ponto importante, né? É uma ordem divina, tá? E com ordem divina a gente precisa ter cuidado, precisa buscar entendimento, que é o que Deus quer de nós. É o que Deus nos orienta. E é impressionante quando Deus nos dá uma ordem, que normalmente ela vem completa, essa ordem, tá? Deus nunca coloca lá uma proibição meio assim duvidosa, e depois ele vai lá e castiga porque alguém desobedeceu a ordem. Não, é bem interessante que Deus sempre pontua, né? Dentro aqui do texto a gente vê que Deus deu para o ser humano explicações a respeito da ordem que ele estava dando para eles, né? Diz lá que havia no jardim essa árvore e Deus disse para ele, ó, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Agora vem o ponto importante. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, nunca foi a ação de Deus. Eu sempre acho interessante isso, que as pessoas às vezes confundem um pouco, achando que Deus assim meio que persegue as pessoas. Parece assim, constrói uma ideia de que Deus teria meio que ficar escondido pelos cantos esperando alguém fazer alguma coisa errada para depois punir. E nunca é assim. Desde a primeira ordem que está aqui, sempre tem um aviso de Deus de consciência, cria consciência, tem conhecimento, certamente morrerá. Se você fizer, não faça. E se você fizer, vai ter esse tipo de problema. Então, isso é bem interessante de a gente perceber em todos os mandamentos que a gente vai olhar no futuro aqui e que a gente conhece, tudo aquilo que a gente sabe a respeito de Deus e das suas palavras e das suas orientações, Deus sempre anunciou antes o que seria a consequência de um possível erro do ser humano. Se errar, vai ter problema. Então, essa forma didática de Deus lidar, de Deus instruir, é muito rica, é muito importante e nos deixa muito seguros sempre, né? Nós nunca estaremos lidando com um Deus que deixa as coisas pela metade, para a gente entender, cada um entender como quer, né? As ordens de Deus, elas são claras e objetivas, elas são centradas, né? E depois, então, diz ali, Deus chamou agora o homem pelo nome de Adão, né? Ele continua falando aqui,
e deu para Adão a responsabilidade de administrar o jardim, de cuidar do jardim, de cuidar dos animais, de dar o nome, inclusive, para todos os animais. Então já havia um trabalho lá no Jardim do Éden. Antes de entrar o pecado no mundo, já havia o trabalho. Adão já tinha uma missão para cumprir, que era essa organização de cuidar dos animais, né? E dar o nome para os animais foi uma das primeiras atividades que o ser humano fez ali. E aí Deus, ele descreve aqui que Deus viu que para o ser humano não se achava uma companheira. Então Deus toma a iniciativa de fazer cair um pesado sono sobre Adão, e aí desse sono Deus intervém, tira uma costela do Adão e faz disso uma esposa, uma mulher a quem ele vai ter como companheira. E Adão ficou muito impressionado com isso, ficou muito feliz com isso também, né? Já achando, percebendo então que esta sim era semelhante a ele, carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? Os outros animais, cada um tinha seus pares, e agora ele também tinha, né? E Deus então deu para ele essa bênção de poder completar a sua existência pela procriação. E aí então surge a bênção que nós chamamos da bênção do casamento, que Deus chamou e abençoou Adão e Eva, e se agora sim, se multipliquem, se relacionem e constituam família dentro do mundo em que vocês estão. Muito bem, agora a gente vai ver então os tópicos que o professor destaca aqui no livro dele. Um dos primeiros tópicos, ele diz assim: no paraíso o homem devia trabalhar, pois Deus se aborrece com a ociosidade. Então, Deus não tem essa ideia dessa ociosidade improdutiva. O ócio criativo, ele é importante, é onde a gente descansa, né? Mas essa ociosidade de ficar sem objetivo de vida, sem perspectiva, sem rumo, sem foco, não está dentro do plano de Deus. Para o Adão já foi assim, Deus deu para ele uma missão, Deus deu para ele uma função, Deus criou para ele um trabalho. E nesse trabalho vem significados de vida para Adão, lá já no jardim. Então é bem importante quando a gente olha para essa história também, de a gente perceber que o ser humano pode encontrar no trabalho uma fonte de vida. O trabalho tem esse poder de trazer significado para a vida de uma pessoa. O que a ociosidade esvazia os significados da vida e pode levar a pessoa muitas vezes a situações assim deprimentes e solitárias e sensações de abandono e de solidão. O trabalho preenche significado na vida de uma pessoa. Ele precisa ser pontuado, é claro, o trabalho. A gente não pode viver só para o trabalho e achar que a vida só tem sentido quando se trabalha. Porque até Deus descansou lá no 7º dia depois da criação e ordenou também ao ser humano que descansasse. Então, o ócio também faz parte, o descanso faz parte, né? E é importante a gente poder ter essa noção, né, de que existe essa perspectiva de que o trabalho não é uma punição, não é um fardo pesado por causa do pecado. Não, o trabalho ele é uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Acontece que muitas vezes o trabalho se torna difícil, complexo, altamente desafiador, às vezes não traz realização para as pessoas. É preocupante essa situação, né? Porque o trabalho muitas vezes traz problemas e dificuldades, porque não é um trabalho adequado. Então é importante que a gente avalie também o grau de satisfação e de realização da gente através do trabalho, para não ficar impondo para a gente mesmo uma coisa que seja pesarosa e sem significado. O trabalho deveria ser algo para gerar estabilidade, bem-estar, tranquilidade, alegria. E se isso está acontecendo, então, claro, vamos vencendo as dificuldades porque vamos encontrando significados. Aqui a gente percebe então que o trabalho não deve ser uma punição. O trabalho deve ser um privilégio. Não deve ser um castigo, deve ser uma oportunidade. E isso já está dentro desse contexto que a gente percebe aqui da criação, que lá no paraíso já tinha trabalho para trazer significado à vida do Adão. Então essa é a primeira reflexão aqui
que o professor faz, entendendo o trabalho como uma dádiva divina, uma bênção para o ser humano. O segundo item que ele põe aqui para a reflexão, o segundo tópico, é que o ser humano, sendo criado à imagem de Deus, ele não conhecia nem morte nem dor lá no paraíso, enquanto ele estava lá. Antes do pecado isso não era conhecido, né? Então essa ideia desse lugar especial é uma ideia que nos permite pensar sobre uma prefiguração do paraíso, que é a presença plena de Deus, o relacionamento pleno do ser humano com Deus, que traz perspectiva de felicidade e completude. Esse lugar existe. Esse lugar está no poder e na mão de Deus. Deus criou esse lugar. E é para este lugar que ele chama a humanidade arrependida e perdoada, essa humanidade que caminha pelo caminho de Cristo agora, que se arrepende, que confessa e que pede perdão. Essa humanidade se encontra com Deus nessa perspectiva de volta do paraíso. Então, esse é o paraíso. O Éden é o paraíso, que prefigura o paraíso para onde Deus quer nos levar. Como Cristo então disse, eu vou lá preparar um lugar para vocês e eu logo volto para buscar vocês, para que vocês possam ir de volta para aquele lugar onde era a situação plena e ideal. Então essa é uma prefiguração daquilo que Cristo vai fazer depois. E a última reflexão que o professor faz aqui nessa história é da instituição do matrimônio, como que Deus abençoou o ser humano ali naquela condição de casal, né? E até hoje, né, Deus tem essa bênção, perpassa toda a humanidade. A gente vê em todo o contexto bíblico que há uma disponibilidade de Deus de fazer parte da vida matrimonial como um abençoador. E é importante hoje, a gente percebe que existe uma mudança social muito significativa, de que as pessoas não têm mais a prática do casamento e da bênção de Deus do casamento. Simplesmente elas se encontram, se entendem, se conectam e continuam existindo, não formam mais não tem aquela relação a partir de um matrimônio, de um casamento, né? Importante a gente poder pensar que quando Deus criou essa relação, Ele abençoou essa relação. Talvez porque tenha conhecimento de tantas dificuldades que desafiam essa relação. E de com a bênção de Deus fica mais possível, né? Não é que fica mais fácil, mas fica mais possível estabelecer e dar uma continuidade no relacionamento conjugal. Então está aqui uma parte importante também para a gente pensar sobre a importância da bênção de Deus no nosso casamento, da gente buscar essa bênção de Deus, né? O casamento, como um formato instituído pela igreja, ele tem essa finalidade de nos conectar a esse propósito que Deus criou lá no Jardim do Éden já. Então fica aí para a gente pensar sobre essas coisas importantes, né? Sobre o trabalho, sobre essa ideia do paraíso e sobre a ideia do matrimônio a partir desse capítulo 2 de Gênesis. Quanta coisa importante para a gente pensar, refletir e organizar a nossa vida em torno dessa verdade, né? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe o seu lugar, o seu trabalho, onde você está, que você possa ter realizações também no seu trabalho e que tudo possa concorrer para o bem, para a felicidade e para a plenitude. Especialmente que você nunca descuide desse caminho de olhar para a meta final. Existe um paraíso para onde estamos indo e queira Deus que todos possamos chegar lá, onde a glória de Deus e a graça de Deus são plenas. Então fica aí meu abraço para você, uma boa noite, um bom tempo de quaresma. Aproveite esse tempo também para refletir sobre sua caminhada perto de Cristo, para poder compreender melhor o que se passa lá na Sexta-feira Santa e na Páscoa também, tá bom? Uma boa noite, um bom tempo, um bom dia, não sei qual o momento que você está me assistindo, que Deus abençoe para você o dia, tá? Felicidade e alegria para você. Tchau, tchau, até a próxima quarta.